Olá, pessoal. Bem-vindos ao nosso curso Agentes da Mudança. Eu sou a Paula, vou dar continuidade ao módulo 3, que já foi iniciado pelas minhas colegas. Vocês já conversaram bastante com elas sobre resíduos recicláveis e outros resíduos, e hoje eu vou dar um enfoque maior em resíduos químicos, que é a minha área. Eu estou em colaboração técnica aqui na UFSC há quase 3 anos. Sou servidora da Universidade Federal de São Carlos, e lá eu trabalhava especificamente com gerenciamento de resíduos. Lá a gente tinha um departamento de gerenciamento de gestão de resíduos e um laboratório onde eu trabalhava fazendo o gerenciamento dos resíduos. Aqui é um pouco diferente, e hoje eu vou mostrar para vocês, mas eu vou mostrar uma coisa assim bem tranquila. Eu já fui avisada pelas minhas colegas que a maioria de vocês não trabalha com resíduos perigosos, né? Então, talvez fique um pouquinho chato para vocês, mas eu tentei trazer algumas coisas também interessantes para que vocês possam pensar também no dia a dia de vocês, tá? Então, vamos começar. Eu queria começar primeiro reforçando alguns conceitos que vocês já viram sobre a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, né? E o principal que eu quero enfatizar aqui é exatamente a definição que é trazida, sobre resíduos sólidos, tá? Eu vou ler porque é importante que a gente entenda bem o que está escrito. Então, resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se propõe proceder ou se está obrigado a proceder nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgoto e em corpos d'água, ou que exijam para isso soluções técnicas ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. Por que eu trouxe essa definição para vocês? Porque quando eu comecei a estudar e a me deparar com a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, eu fiquei muito intrigada com esse nome, né? Política Nacional dos Resíduos Sólidos. E aí eu pensava, só dos resíduos sólidos, os líquidos não entram, né? Os gases, o resto não entra, eles só querem tratar dos sólidos. E eu percebi que muitas outras pessoas, assim como eu, também tinham essa dúvida. E eu fui atrás de saber por que, então, resíduo sólido. Aí eu deixo aqui para vocês um videozinho que conta essa história, mas, resumidamente, só no final do século XIX é que nós, enquanto humanidade, começamos a nos preocupar mais, né, com os nossos resíduos e por uma questão de saúde, inclusive, começamos a desenvolver uma noção de saneamento básico. Então, naquela época, o que eles fizeram? Eles começaram a fazer as redes de esgotamento para o esgoto, né? E tudo que não poderia ser lançado na rede de esgoto era chamado resíduo sólido. E o que poderia ser lançado no esgoto, eles chamavam águas servidas, tá? Então, vem daí o termo resíduo sólido, tá? Não tem a ver exatamente com o estado físico do resíduo, mas sim com o que se pode ou não lançar no sistema de esgoto, ou, como diz a lei aí, em corpos d'água, certo? Então, enfatizo, né? A historinha é bem interessante, se vocês quiserem ver depois, está aqui o link. A segunda coisa mais importante que eu quero destacar para vocês da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, é justamente a hierarquia de objetivos.
O primeiro objetivo que você tem que ter e que a gente tem que tatuar isso na nossa mente é a não geração. A melhor coisa que você pode fazer quando se trata de resíduos é não gerar. Mas, na sociedade que vivemos, na forma que escolhemos viver, é quase impossível não gerar resíduo diariamente, a todo momento. Mas, por isso mesmo, eu venho chamar a atenção de vocês para que a gente repense os nossos hábitos e pense se não tem jeito de reduzir a nossa geração de resíduos, que é justamente o segundo objetivo na hierarquia dos objetivos, a redução. Aí, se não tem como reduzir, ou tem como reduzir, porque sempre tem, né? É mais uma questão da gente se esforçar para isso, e não ficar no comodismo. Eu estou com uma teoria ultimamente de que tudo que facilita muito a nossa vida acaba nos trazendo doenças físicas e mentais, né? Quando eu não quero pensar e aceito a opinião do outro, por exemplo, ou aceito o que estão me falando, o que a notícia está dizendo e não penso, eu vou emburrecendo, né? Quando eu não quero me movimentar e quero que as coisas sejam muito fáceis para mim no meu dia a dia, então, em vez de eu caminhar um pouquinho mais para pegar um copo que seja de vidro e que não seja reciclável, eu vou ali, não, vou usar esse aqui mesmo e pronto, né? Eu vou parando o meu corpo, eu vou parando a minha mente, e quanto mais parado o nosso corpo e a nossa mente, mais adoecemos, na minha opinião, tá? Então, sempre eu estou chamando a atenção justamente porque, como vocês não são da área de resíduos perigosos, eu queria também chamar a atenção para essa consciência que devemos ter, não só nos resíduos perigosos, mas principalmente porque resíduos perigosos é aquele que a gente mais deve evitar a geração, né? E mais deve tentar a redução. Mas eu acho que vale para todos os resíduos, tá? O terceiro objetivo é a reutilização, né? Em vez de utilizar copos descartáveis, utilizar aqueles copos que você pode guardar na sua bolsa, levar, tomar a sua água, não ter que ficar jogando ele fora. Cada vez que você toma um gole de água, você joga aquilo fora, né? E aí vem aquela frase, você usou o copo por 1 segundo ali, ou por 10 segundos para beber a água, e aquilo vai ficar na natureza por milhares de anos. É bem mais que milhares de anos, a gente vai entender isso ao longo da nossa conversa aqui, tá? O quarto objetivo da pirâmide, da hierarquia de objetivos, é a reciclagem. Por que é o quarto objetivo? Porque na reciclagem a gente já começa a ter, já começa a entrar custos, né? Custos econômicos e custos ambientais também, porque para reciclar alguma coisa, isso significa que você vai pegar aquele plástico, aquele copinho que você bebeu uma água ali, jogou, colocou para reciclagem, ele vai ter que passar por todo um processo, vai exigir custos energéticos, né? E a energia a gente sabe que é algo que a gente também deve economizar, vocês já viram. Vai ter custos porque a gente vai ter que usar outros produtos para poder transformar aquele plástico em outro objeto de plástico, tá? Então, por isso ele vem depois da reutilização. E depois dele também vem o tratamento, porque quando a gente não consegue reciclar o nosso resíduo, a gente tenta tratar, pelo menos, para que ele se torne menos agressivo possível para a natureza, tá? E depois desse tratamento, aí sim a gente pensa na disposição final ambientalmente correta. E aí, para fechar o que eu quero trazer de resíduo da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, eu quero relembrar com vocês 2 conceitos que vocês já viram, que é a gestão integrada de resíduos sólidos, né? Aquela que fala para a gente que devemos olhar para a gestão de uma forma sistêmica, englobando todas as áreas, né? A área política, econômica, ambiental, cultural, tudo isso tem que estar na nossa mente quando pensamos
na gestão integrada aí dos resíduos sólidos. E o outro conceito é a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. E isso aqui, para quem trabalha com resíduo perigoso, é muito importante, tá? Porque quando a gente fala em responsabilidade compartilhada, às vezes a pessoa até pode ter aquela falsa sensação de que, então melhorou para mim, né? Eu vou gerar um resíduo perigoso aqui, mas é uma responsabilidade compartilhada, então várias outras pessoas também são responsáveis por isso e eu estou de boa aqui, né? Não é bem assim, tá? E então, de quem que é, né? Afinal de contas, essa responsabilidade em primeiro lugar, tá? Em primeiro lugar, essa responsabilidade é sua, tá? Você, lá no laboratório, né? O gerador de resíduo perigoso é o primeiro responsável pelo seu resíduo. Se ele não fizer muito bem todas as etapas, não souber e não fizer, não agir de forma correta em todas as etapas do gerenciamento do resíduo que ele gerou, todas as outras etapas estão comprometidas, certo? Por isso que é tão importante a gente frisar, né, que vocês precisam conhecer, saber como gerir esses resíduos. Mesmo vocês que não estão no laboratório, é importante vocês terem essa noção para que, se for conversar com um colega, avise, né, se ele não tem esse esclarecimento, avise que ele precisa se esclarecer a respeito disso, porque a primeira responsabilidade é dele. E quando a gente fala em responsabilidade criminal, inclusive, tá? Porque depois da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, crime ambiental não é mais considerado como... A associação que eu faço é aquela do crime, do assassinato doloso e o assassinato culposo, né? Você matou sem intenção de matar, ou você matou com intenção, sabendo que você ia fazer aquilo, tá? Antes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, os crimes ambientais eram considerados culposos, né? A pessoa não tinha a intenção de causar aquele acidente, não tinha a intenção, mas causou. Não é mais assim. Hoje em dia, qualquer crime ambiental, qualquer acidente com resíduo químico ou com resíduo perigoso, ele é considerado doloso. Você tem a intenção, porque se você trabalha com resíduo perigoso, você tem que ter a noção do que você está fazendo, a noção do perigo que você está gerando e que você está se expondo e expondo as pessoas que estão ao seu redor. Se você fez alguma coisa sem a intenção porque você não sabia, não vai adiantar você alegar isso para o juiz. Para ele, isso não significa nada, porque você não fez seu dever de casa, no final das contas, né? Então, essa primeira responsabilidade é sua, e depois vem, aqui na UFSC, né, vem a gestão, a Coordenadoria de Gestão Ambiental, né, a CGA. O que é a Coordenadoria de Gestão Ambiental, que tem dentro dela a gestão de resíduos, e especificamente a gestão de resíduos perigosos? Que a gente faz? Damos todas as ferramentas para os geradores poderem agir da forma correta, né? Fazemos todas as documentações que são necessárias para a retirada dos resíduos, fazemos as contratações das empresas, verificamos as empresas, fiscalizamos esse contrato, fiscalizamos se você está fazendo bem feito no laboratório, e essa é a nossa responsabilidade, é a parte da nossa responsabilidade, tá? Mas também é responsável pelo resíduo que geramos aqui na UFSC a empresa que transporta, a empresa que abriga, porque os nossos resíduos perigosos, eles não saem diretamente para o aterro, eles passam primeiro por entrepostos, que a gente chama, né? Eles ficam armazenados temporariamente em algum lugar, no caso é aqui em Biguaçu, o entreposto, eles saem daqui da UFSC e vão direto ali para Biguaçu, e depois, quando já se tem um tanto
X, né, de cada tipo de resíduo, é que eles pegam esse tipo de resíduo, colocam em um caminhão e mandam, então, lá para o aterro classe 1. Tá? Então, o aterro também é responsável, porque chegando lá, ele vai ter que fazer os procedimentos necessários para colocar na disposição final. Então, todo mundo, né, todos que fazem parte da cadeia são responsáveis. E todos são responsáveis por tudo. Na verdade, você que gera é responsável desde a geração até o destino final. Então, a gente brinca que é do berço ao túmulo, né? Você gerou resíduo, você tem responsabilidade por ele desde aquele momento até o momento que ele está na destinação final. E mesmo na destinação final, se acontecer alguma coisa no aterro, todos os geradores que depositaram resíduos naquele aterro podem ser responsabilizados. Tá? E aí, eu estou falando aqui, né, de gestão e gerenciamento. Eu não sei se vocês têm claro a diferença entre essas duas palavras, mas eu acho que já ficou um pouco claro. Se não ficou, aqui está a diferença, né? Gestão, então, são ações ligadas ao planejamento. Eu aqui na UFSC, eu trabalho na gestão, vim para aprender a gestão, né, e também para contribuir com o gerenciamento nos laboratórios. Então, às vezes eu faço algumas visitas, eu oriento como fazer esse gerenciamento, mas porque eu tenho experiência com o gerenciamento, tá? Mas a função da CGA é a gestão, somente a gestão, certo? É a organização de todos os documentos, o acompanhamento do resíduo, manter esse histórico, tudo isso é função da gestão de resíduos. Manter os cursos, né, para que vocês tenham condição de fazer uma boa gestão no laboratório, isso tudo é a gestão. O gerenciamento, então, são as ações ligadas mais à execução, né? E o que são essas ações? Né? São ações que são desenvolvidas visando um manejo mais adequado desse resíduo, sempre com o objetivo de produzir menos, de minimizar esses resíduos, de proporcionar um encaminhamento seguro desses resíduos gerados, né? Um manejo seguro durante também todas as etapas do gerenciamento, para que os trabalhadores, todos envolvidos nesse processo, sejam protegidos, e aí eu estou falando de alunos, técnicos, professores, nós da CGA, quando vamos no laboratório junto com a empresa para fazer as coletas, o pessoal que faz a coleta, né, nos laboratórios da empresa que venceu a licitação, o pessoal do transporte, o pessoal que vai trabalhar com esse resíduo lá no aterro. Então, são muitas pessoas, né? Quando a gente fala em proteção dos trabalhadores, são muitas pessoas que ficam em contato com esse resíduo, e é por isso que a nossa responsabilidade aumenta ainda mais, certo? E também, né, a preservação do meio ambiente e da saúde pública, porque se fizermos um mau gerenciamento e esse resíduo for parar em lugares que não devem, estamos colocando, né, o meio ambiente e a nossa saúde e a saúde pública em perigo. E aí, estou aqui falando de resíduos perigosos, mas o que são, no final das contas, os resíduos perigosos? Tá? A norma 10.004 de 2004 da ABNT, ela veio trazer, então, essa diferenciação para a gente. Tá? O que ela fala? Que resíduos perigosos são qualquer substância, né, qualquer resíduo que tenha alguma característica física, química ou biológica, né, infecto-contagiosa, que possa apresentar risco à saúde pública, né, provocando mortandade ou doenças, e risco ao meio ambiente, tá, por má gerenciamento. Essa é a primeira definição, tá? Nós vamos nos aprofundar um pouquinho agora, eu vou contar para vocês algumas dessas características, mas então, só para fixar, a primeira separação que a gente faz, a primeira classificação dos resíduos
é entre resíduos perigosos e resíduos não perigosos. Isso aqui é muito importante, gente. Então, lembrem sempre, porque vocês têm resíduos perigosos na casa de vocês e no ambiente de trabalho de vocês, de não misturar com os resíduos não perigosos. Tá? Eu estou falando de lâmpadas, eu estou falando de pilhas, eu estou falando de várias outras coisas aí que vocês têm no seu dia a dia e que são consideradas perigosas e que não podem ser misturadas. Tá? Aí, depois dessa primeira separação entre perigosos e não perigosos, tá, resolve em parte os problemas, mas para nós, né, que trabalhamos com os perigosos, não resolve muito, porque existem várias coisas perigosas e perigosas por diversos motivos diferentes, certo? Então, a resolução da diretoria colegiada da Anvisa, a 222 de 2018, ela vem falar sobre, vem regulamentar, né, as práticas dos serviços de saúde, certo? Por que a gente vai falar dela? Porque, apesar dessa resolução ser específica para serviços de saúde, ela dá um bom norte para a gente trabalhar com os nossos resíduos perigosos, certo? Ela foi muito bem feita, eu gosto muito, e ela dá um bom norte para que a gente consiga trabalhar com os nossos resíduos perigosos. Dentro dela, nós encontramos, então, a primeira coisa é a obrigação de todo o serviço de saúde de ter e manter um plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde atualizado, tá? O PGRSS. Aí ela traz essa obrigação e ela também traz as ferramentas para que os serviços de saúde consigam fazer esse plano e consigam fazer esse gerenciamento da forma adequada. Então, traz todas as etapas do manejo e traz mais distinções, mais grupos de resíduos que a gente tem que se preocupar em separar e organizar adequadamente. Além disso, também fala sobre segurança ocupacional e, entre outras coisas interessantes que ela tem ali também, que se vocês tiverem interesse, né, pode ler, ela é curtinha e tem bastante informação valiosa. Aí, então, a RDC 222, ela vem trazer uma nova classificação de resíduos para a gente. Agora, não mais em grupos, em classes, desculpa, que antes, né, na ABNT, ela trazia classe 1, resíduos perigosos, classe 2, resíduos não perigosos, certo? Aqui, ela vai trazer a separação em grupos, certo? Então, ele traz grupo A, resíduos biológicos, grupo B, resíduos químicos, grupo C, resíduos radioativos, grupo D, resíduos comparados aos resíduos domiciliares, resíduos comuns, e grupo E é o grupo dos pérfurocortantes. Vamos ver um pouquinho sobre cada um desses grupos agora para ficar mais claro para vocês, tá? Mas aí já falando para vocês que já fica mais fácil para a gente aqui nos resíduos perigosos, né? Porque já sabemos então que precisamos separar os químicos dos infectantes, dos pérfurocortantes, dos outros resíduos tipo pilhas, baterias e eletrônicos, que são resíduos que têm componentes perigosos, mas que estão aí no seu dia a dia, então acabam entrando no grupo D. Então, aqui ele já traz uma melhor separação para a gente, né? Vamos agora falar, então, um pouquinho do primeiro grupo, do grupo A. O grupo A, então, é o grupo dos resíduos infectantes ou resíduos biológicos, tá? Esse grupo, ele vem dividido ou subdividido em 5 grupos. O grupo A1, onde vai estar
coisas contaminadas com micro-organismos vivos, certo? Que tem potencial de patogenicidade, que pode infectar, que pode causar doença, tá? E coisas que tenham sangue na forma líquida, isso é grupo 1, grupo A1. O grupo 2 são carcaças, peças anatômicas, forração de animais que foram submetidos à inoculação de micro-organismos, né? O grupo A3 são as peças anatômicas, isso é gerado principalmente em hospitais, né, onde às vezes né, os médicos precisam fazer alguma amputação ou alguma retirada de algum órgão, alguma coisa assim, e isso então é uma peça anatômica e é considerada grupo A3. O grupo A4 é aquelas carcaças de animais que não foram submetidas à inoculação de micro-organismos e coisas que estão contaminadas, mas que já foram autoclavadas e que não têm micro-organismos com potencial patogênico, certo? E coisas que estão contaminadas com sangue, mas que não têm o sangue na forma líquida. E o grupo 5, que é o grupo dos resíduos contaminados com prions. Prions, eu não vou falar sobre eles para vocês, porque é um negócio bem difícil, nem eu sei exatamente, mas eu sei que é bem perigoso. E aí, para dar uma resumida, então, para que vocês entendam melhor do que eu estou falando, né? Vemos aqui que a gente tem o grupo A1, quando eles passam por tratamento prévio, tem algumas coisas do grupo A1 que eles se tornam grupo A4, porque aí, se você retirou a carga microbiana daquele material, ele não é mais considerado A1, ele é considerado A4. Então, o grupo A1, ele é embalado, né, é acondicionado para o descarte em sacos vermelhos, mas quando ele passou pela autoclavação no local onde ele foi gerado e virou A4, ele vai sair no saco branco, certo? O que nunca vai sair do grupo A1? Organismos geneticamente modificados. Isso vai ser sempre A1, porque um organismo geneticamente modificado, se você autoclavar ou não, ele vai continuar sendo geneticamente modificado, certo? O grupo o A2 também tem coisas que podem virar A1, né? Se, por exemplo, você autoclavar a forração, as coisas ou as peças dos animais que foram submetidos à inoculação, e você fizer a autoclavação disso, inativando aquele micro-organismo, então ele se torna A4, tá? O grupo A3, então, é o grupo onde se encontram as peças anatômicas humanas, né? Sempre vão sair em sacos vermelhos, porque elas vão ser incineradas. O grupo A4, ele vai sair em sacos brancos, tá? Porque eles não dependem de um tratamento posterior, eles podem ser lançados diretamente na vala séptica, tá? Então, por isso, o saco branco. E o grupo A5, que ele vai sair com saco vermelho duplo, certo? Os pérfurocortantes que estiverem contaminados com o grupo A, eles são considerados pérfurocortantes infectantes. Então, eles são armazenados em caixas amarelas. Essas caixas que provavelmente vocês já viram quando foram em algum atendimento médico, sempre tem lá uma caixinha dessa onde é colocada os pérfurocortantes. O grupo B é um pouquinho mais complicado. É o grupo dos químicos e tem várias características que podem tornar uma substância perigosa, tá? A primeira delas é a inflamabilidade. Então, substâncias inflamáveis são consideradas perigosas. Por exemplo, o etanol, que é usado no combustível, né, ou que vocês usam em casa, não é porque ele é 46% só de etanol,
Não se vende mais etanol 96 no supermercado, porque houve muitos acidentes, né, com etanol, justamente porque ele é inflamável. Então, por isso, sempre quando tem uma quantidade acima de 50%, ele é vendido como gel, porque o gel ele pega fogo, mas ele fica mais restrito, tá? O etanol líquido, se ele pega fogo, ele se espalha e é bem mais complicado, né? Por isso não se vende etanol em supermercado, álcool, né? Álcool comum, álcool etílico, não se vende álcool etílico no supermercado com um grau acima de 50%, certo? A outra característica importante é a corrosividade. Tá? Existem substâncias que são corrosivas, tanto ao aço, quanto à nossa pele, quanto a várias outras substâncias, né? E a outra característica é a toxicidade. Então, nós temos substâncias que são tóxicas agudas, são aquelas que a gente pode até comparar com veneno, vamos dizer assim, né? São aquelas substâncias que, dependendo da dose que você ingerir, você pode te levar à morte instantânea, né? E tem substâncias que elas podem causar danos para a sua saúde ao longo do tempo. Então, a gente chama de toxicidade crônica, tá? Por exemplo, o cigarro tem muitas substâncias que são consideradas perigosas porque causam danos ao corpo de forma crônica. Ninguém começa a fumar hoje e daqui um mês está doente. E daqui um dia ou uma hora, né? Não. Você tem que fumar durante um tempo para depois sentir os efeitos no seu organismo. E existem várias substâncias dentro dos laboratórios de química que têm essa característica. A outra característica é a reatividade. Tem substâncias que são muito reativas e que podem explodir, e isso as torna bem perigosas. Então, para que a gente identifique essas substâncias, existe um sistema que foi criado que chama GHS, ou Sistema Globalmente Harmonizado de Alertas de Perigo. Essas imagens aí, que a gente chama de pictogramas, né, são o que a gente chama de pictogramas do GHS de identificação de perigos, tá? Vou falar para vocês rapidinho sobre eles, porque isso aqui vocês vão encontrar, inclusive em substâncias que vocês compram no supermercado, tá? Se vocês pegarem, por exemplo, a água sanitária, ela vai estar lá com um símbolozinho, ou deveria estar, porque, apesar de estar diluída, ela tem um potencial oxidante, tá? Aqui eu dividi os pictogramas do GHS em perigos físicos, perigos à saúde e perigos ao meio ambiente, tá? Vou explicar cada um deles para vocês, porque é importante todo mundo saber. Por que é importante todo mundo saber? Porque em qualquer lugar que você esteja do mundo, né, aqui ou na China, literalmente, se você se deparar com uma substância, com um frasco que tenha no rótulo, porque esses são pictogramas que vão nos rótulos das substâncias ou dos resíduos, tá? Se você se deparar com pictogramas dessa forma aqui, esse triângulozinho, losangulozinho, vermelho, com fundo branco e uma figurinha preta ali dentro, vai estar te alertando para algum risco, para algum perigo que aquela substância apresenta, certo? Então, essa aqui, como vocês podem imaginar, ela identifica substâncias corrosivas, tá? Aqui a substância pingando no aço e corroendo o aço, né? E pingando na mão, corroendo a mão. Por isso, ele também entra aqui nos perigos à saúde, certo? Esse segundo pictograma ele é meio autoexplicativo, né? É uma bombinha estourando. Então, significa que são produtos, são coisas explosivas,
qualquer frasco que você encontrar pelo seu caminho que tenha essa substância, esse pictograma aqui, são substâncias explosivas, tenha muito cuidado com eles. O terceiro pictograma que eu vou apresentar é esse aqui, que às vezes parece até um pau de macarrão, né? Mas ele adverte sobre gases inertes sob pressão, tá? Ele é um risco físico, porque gás inerte sob pressão, o que pode acontecer é o botijão, né, estourar e causar um dano físico ali. Mas o gás é inerte, ele não vai causar nenhum dano, não vai inflamar, não tem nenhum outro risco, tá? Então, se num botijão que você olhar tiver só esse pictograma, é um gás inerte, tá? Por exemplo, o nitrogênio. O nitrogênio é um gás inerte, só vem com esse pictograma nos cilindros. Já o hidrogênio, por exemplo, que é um gás oxidante, ele vem com esse pictograma e com esse pictograma, porque o oxigênio é oxidante, tá? E o que são substâncias oxidantes, tá? São substâncias que não se inflamam, como as substâncias inflamáveis, mas que intensificam o fogo, tá? O que a gente poderia chamar até de substâncias comburentes, certo? Então, vejam que esses dois pictogramas eles são bem parecidos, mas um deles é uma bolinha, né, com um foguinho em cima, e o outro é uma chama, uma chaminha. Então, esse que tem a chama significa que é algo inflamável, e o que tem a bolinha é que é algo oxidante, tá? Que intensifica o fogo, mas que não pega fogo sozinho. Nos perigos à saúde, como eu falei lá atrás, a gente tem essa caveirinha aqui, né, com as tíbias cruzadas, que eu acho que é a mais famosa, né, na química, para representar produtos químicos, né? Mas ela, no pictograma, ela representa toxicidade aguda, certo? São aquelas substâncias que eu falei que podem ser consideradas venenos, né? Que você, dependendo da quantidade que você usar, dependendo da toxicidade que ela tem, você pode sim vir a óbito. E essa caveirinha com as tíbias cruzadas, fora aqui só ela, sem o losangozinho, ela representa um lugar onde tenha um risco químico, um resíduo químico, por exemplo, tá? Mas aqui dentro ela significa toxicidade aguda. Qual que é a diferença disso para isso, tá? Esse outro pictograma aqui, que tem um tronco aberto, aquilo que eu falei para vocês do cigarro, são substâncias que têm toxicidade crônica, que podem ser carcinogênicas, mutagênicas e por aí vai, tá? E aí eu brinco sempre com os meninos no laboratório, né, com os alunos, eu falo assim, aqui é só para você decidir como você quer morrer. Se você está com pressa de morrer, você vai lá atrás de uma substância que tem uma caveirinha. Se você não está com pressa, aí pode ficar aqui na substância que tem esse tronquinho aberto aqui, porque são essas substâncias que têm essa toxicidade por exposição crônica, certo? Esse eu já falei. Esse aqui, ele representa substâncias que são irritantes. Por exemplo, o gás de pimenta usado pelos policiais, ela é uma substância irritante. Ela causa um desconforto enorme nos olhos da pessoa, né? A pessoa começa a tossir, fica ruim ali, mas é só um tempo, dali um tempo aquilo passa e não causa nenhum dano, certo? E esse aqui, obviamente, é o dano ao meio ambiente, né? Então, ele tem ali a arvilhinha seca e o peixinho morto. Então, tente gravar esses símbolos, porque é importante para vocês não se exporem a riscos sem saber, né? Às vezes, vocês nem sabem que estão se expondo a esse tipo de risco. Eu lembro que um dia eu fui dar uma palestra para o pessoal do primeiro ano de Química, e aí eu mostrei esses pictogramas, e aí na segunda, era uma aula, né?
Na segunda aula, um dos meninos veio assim para mim e falou: nossa, eu achei um monte desses pictogramas nas coisas que tem lá em casa, eu fiquei assustado e tal. Aí, né, por isso que eu falo, prestem atenção nas embalagens que vocês têm em casa, para vocês saberem os riscos que vocês estão se expondo, certo? Ainda no grupo B, a gente tem que prestar muito atenção nas incompatibilidades químicas, tá? E aí nós temos 3 momentos de incompatibilidade. O primeiro é na mistura, né? As substâncias reagem e elas podem reagir de forma explosiva, muito exotérmica ou liberando algum gás tóxico, né? E aqui eu já vou fazer um alerta para vocês que gostam de fazer aquelas misturinhas da internet com produtos químicos, com produtos de limpeza, tá? Cuidado com isso, cuidado. As pessoas passaram muito tempo estudando para formular os produtos de limpeza que pudessem ser usados de forma segura. Aí quando você pega e mistura eles sem saber o que está acontecendo ali, você pode estar se expondo, tá? Por exemplo, se você misturar vinagre com água sanitária, vai liberar cloro, gás cloro, e o gás cloro ele é muito tóxico. Então, já aconteceu vários casos de pessoas intoxicadas por gás cloro porque fizeram esse tipo de mistura para limpar banheiro, por exemplo, aí entram num ambiente fechado, faz aquela mistura, ficam respirando aquilo e se intoxicam. Então, cuidado com essas misturas, tá? Nem sempre elas têm sentido. Por exemplo, quando as pessoas misturam vinagre com bicarbonato para a limpeza, você está pegando um ácido e misturando com uma base, formando sal e água e limpando com sal e água. Não tem muito sentido, entende? Isso é química básica. Disso eu acho que vocês que estão aqui comigo sabem. Aí eu apelo para que vocês, então, pensem antes de fazer essas misturinhas em casa, certo? Aí, o outro momento em que a gente tem que se preocupar com a incompatibilidade química é no momento do acondicionamento do resíduo ou do produto químico perigoso, certo? Porque, como eu falei para vocês, tem substâncias que corroem outras substâncias. Por exemplo, o ácido corrói o aço. Então, você não pode guardar um ácido dentro de uma lata de metal, certo? Vai corroer, não dá certo. Eu trago essa imagem aqui sempre para provocar os alunos, porque é de uma série que chama Breaking Bad, não sei se vocês conhecem, é uma série que fala muito sobre química, né? Porque esse sujeito aqui é um professor de química e esse era o ex-aluno dele que faltava aula e tal, e aí eles se envolvem lá com algumas coisas. E nessa cena aqui é uma cena onde eles precisam se livrar de um cadáver e o professor fala para o aluno: vá comprar uma bacia grande, algo grande o suficiente de plástico que caiba o corpo, porque eu vou pegar ácido e nós vamos dissolver o corpo no ácido. E o menino sai para comprar e não acha nada adequado, aí ele falou: vou colocar na banheira de casa mesmo, né? Ele pôs o corpo na banheira e pôs o ácido. E aí aconteceu isto aqui, tá? É um exemplo legal de incompatibilidade, porque eles usaram um ácido fluorídrico, e o ácido fluorídrico ele corrói plástico. Errei, você também errou. Certo? Errei no quê, tio? Calma, você não deixou eu trocar uma ideia, Lombriga? Ele corrói aço, ele corrói... A única coisa que ele não corrói é plástico, né? Por isso que o professor pediu para pegar uma bacia grande de plástico, mas o aluno tinha faltado a aula, não sabia, então ele usou. Aí eu falo sempre que tem que ter cuidado com essas séries, porque elas sempre têm erros, né? E nessa cena aqui tem alguns erros, porque o ácido fluorídrico ele não faria o que fez com o corpo. E aí eu sempre falo para eles darem uma olhadinha e dar uma estudadinha sobre essas coisas.
O outro momento que precisamos pensar, né, sobre incompatibilidade química é na hora do armazenamento dos produtos ou dos resíduos químicos, certo? Aqui é uma fotinho que é bem clássica, que eu peguei na internet, que já é de muito tempo, porque são reagentes muito antigos, guardados há muito tempo. Esse aqui nem é tão antigo, mas é provavelmente o que causou todo o estrago nos outros, porque é um ácido clorídrico que foi colocado perto de hidróxido de sódio, perto de latas, né, que estavam guardando outras substâncias aqui dentro, e o ácido clorídrico, mesmo bem fechado, ele evapora, ele é muito volátil, e quando ele evaporou ali, ele reagiu com o que estava perto. Então, tem muita coisa dentro do laboratório que, mesmo que esteja lacrado, ele vai evaporar e vai reagir se tiver coisas incompatíveis juntas. Então, não pode, tá? Não pode colocar coisas incompatíveis juntas. Aí, eu deixo dicas aí para vocês, se vocês quiserem saber mais sobre incompatibilidade química, sobre incompatibilidade tem o Camel aqui, que é muito bom. Essas aqui são bases de dados que vocês podem pesquisar sobre produtos químicos. Aqui, esses outros sites aqui, eles falam sobre resistência química de materiais, né? Então, se vocês tiverem interesse, precisarem por algum motivo, são sites bem úteis. Ainda sobre o grupo B, eu vou falar rapidinho sobre algumas coisas, algumas etapas do gerenciamento, né? Nós temos várias etapas do gerenciamento de resíduos perigosos. Na primeira delas é a segregação. Então, no momento que você gera o resíduo, você é obrigado a fazer a segregação, que é a separação, certo? Que é essa etapa aqui que eu estou falando. Depois você vai fazer o acondicionamento, o armazenamento, a rotulagem, o armazenamento temporário, e aí que ele vai sair do seu laboratório. Mas eu vou falar especificamente sobre a segregação, o acondicionamento e o armazenamento agora para vocês, tá? A RDC 222, ela traz critérios de segregação que são muito úteis, né? O primeiro deles é periculosidade, então, primeira coisa, separar perigosos de não perigosos. O segundo é o estado físico, separar o que é sólido e o que é líquido. O terceiro é verificar as compatibilidades, né? E o quarto é separar por tipos de substância. Por exemplo, ácidos de um lado, bases do outro, oxidantes de um lado, redutor de outro e assim por diante, tá? Aqui eu montei esse esqueminha mais para explicar para o pessoal dos laboratórios como que nós fazemos a nossa separação dentro dos estados aí, né, do estado sólido, líquido, ou os resíduos que estão ali que podem ser sólido e líquido, mas quais são os tipos de resíduos que nós temos dentro do nosso contrato, tá? Do nosso contrato de manejo dos químicos. Então, dentro dos sólidos, nós temos várias separações, né, como sólidos contaminados sem metais pesados, que não estejam contaminados com metais pesados, ou que estejam contaminados com metais pesados, então deve estar separado do de cima, né? Os sólidos contaminados com agrotóxicos, com óleos e graxas, né? Os vidros, os plásticos têm que estar separado, os pérfurocortantes, tudo isso é sólido contaminado e que tem que estar separado dentro dessas classes aqui, dessas caixinhas aqui, para caberem dentro do nosso contrato, para que a gente possa fazer a retirada, tá? Temos alguns resíduos que podem aparecer tanto como líquido quanto como sólido, mas eles têm que estar separados, né? Por exemplo, reagentes. Se vai ser descartado algum reagente porque ele não está mais em condição de uso, ele tem que estar os sólidos numa caixa, os líquidos na outra caixa, e tem que estar por compatibilidade, não pode colocar nada incompatível junto. A outra coisa são tintas e toners, né? Agrotóxicos também, líquidos e sólidos separados, medicamentos também separados entre líquidos e sólidos, e assim por diante, tá? Nos líquidos aqui, nós já damos essas outras sugestões aqui de separação, porque é assim que nós temos que colocar, que constar no nosso contrato. A gente tem que retirar os nossos resíduos segundo o que está no nosso contrato. E no nosso contrato a gente pode retirar esse tipo de resíduo, tá? Então,
a separação dos líquidos, né? Sempre em soluções, ou soluções aquosas. Primeira separação é a solução aquosa e solventes, tá? Na solução aquosa, aí você vai separar por pH, se tem metal pesado, se não tem, se tem mercúrio. Os solventes, você vai separar em solventes não halogenados e solventes halogenados, porque eles têm um tratamento diferente. Os halogenados são incinerados em incineradores químicos, porque eles emitem, eles soltam gases tóxicos na queima, então eles têm que ter um cuidado muito grande na hora da incineração. E tem alguns não halogenados que também geram gases tóxicos, por exemplo, a acetonitrila. A acetonitrila é um solvente não halogenado, mas que na queima vai gerar gás cianeto, e esse gás é extremamente tóxico. Então, ele também tem que ser tratado de uma outra forma, ele não pode ser coprocessado como é coprocessado os solventes não halogenados que não têm esse problema, tá? Óleos lubrificantes que podem ser recuperados, reveladores e outros mais aí. Só para que vocês tenham uma ideia de como a gente trabalha, tá? Então, aqui o que eu queria falar para vocês, chamar a atenção de vocês para alguns cuidados básicos, né, no acondicionamento de resíduos e de produtos perigosos. O primeiro deles é sempre verificar se o resíduo é compatível com o recipiente que você escolheu para armazenar. Por exemplo, se você tem um resíduo de ácido fluorídrico, você não vai armazenar dentro de um vidro, certo? Porque a gente já viu lá atrás que o ácido fluorídrico corrói o vidro, então tem que pensar nisso. A segunda coisa é a capacidade, né? Se você tem 500 ml de um resíduo, você não vai escolher uma bombona de 20 litros para armazenar. Você tem que ter essa noção de quanto você produziu de resíduo e qual que é a capacidade do recipiente que você vai usar para armazenar aquele resíduo, certo? A outra questão é o limite de enchimento. A gente nunca pode encher totalmente os recipientes de resíduos, porque, em geral, os resíduos perigosos, eles são voláteis, e se você enche totalmente, eles podem, inclusive, estourar o recipiente onde eles estão armazenados e provocar algum acidente. E também, durante o transporte, se está muito cheio, costuma vazar. Então, não pode encher totalmente. Em geral, a gente pede para que encha no máximo até 80% da capacidade, tá? A vedação tem que estar muito bem vedado. Os recipientes que vocês escolhem têm que ter resistência física e química, né? A química a gente falou lá em cima, mas também tem que ter resistência física, não pode ser recipientes frágeis, porque estão armazenando substâncias perigosas, né? Quando a gente armazena dentro dos laboratórios, precisa condicionar dentro de bandejas de contenção, para que não tenha nenhum risco, né? E sempre rotulado, tá? Como eu falei para vocês, eu ia mostrar as embalagens, porque o nosso contrato prevê a entrega dessas embalagens, né? Então, a gente pede mensalmente, os laboratórios pedem mensalmente as embalagens que eles precisam, e a empresa entrega e a gente entrega nos laboratórios. Então, a gente tem aqui uma caixinha de pérfuro cortante laranja, você está vendo aqui que é laranja, diferente dessa amarela, né? Porque a amarela é para resíduos contaminados com o grupo A, resíduos infectantes. E a caixinha de pérfuro cortante laranja é para resíduos pérfuro cortantes contaminados com o grupo B, o grupo dos químicos, tá? A cor do grupo dos químicos é a laranja, é a cor que identifica os químicos, tanto que vocês estão vendo aqui, ó, que tem um monte de laranjinha. Esse aqui é o nosso site, tá? E aqui a gente tem bastante informações, e aqui tem aonde você pedir as embalagens, certo? Então tem os sacos laranja para armazenamento de sólidos contaminados com químicos, tem as bombonas de boca larga, tem as bombonas menores, de boca estreita, que são para líquidos, tá? Tem os sacos vermelhos, os sacos brancos e por aí vai. E a última coisa, então, que eu quero chamar a atenção para vocês no grupo B é sobre o armazenamento.
precisamos nos preocupar com o armazenamento de resíduos e de produtos perigosos, sempre mantendo o estoque dos produtos no mínimo possível e sempre não deixando acumular resíduos dentro dos laboratórios, porque acúmulo de resíduos ou de produtos perigosos nos laboratórios significa risco, né? Significa aumento de perigo. Sempre controlar o estoque com atenção nos prazos de validade para que não deixar aqueles produtos muitas vezes caros, né, que são comprados para pesquisa, vencer. Às vezes eles degradam e não podem ser utilizados e viram resíduos, e são produtos perigosos, então ficam ali por muito tempo, proporcionando ali um risco, né, um perigo iminente ali naquele estoque, e acabam não sendo usados e ainda tem que ser descartados como resíduo. Aí a gente paga para comprar, paga para mandar, sabe? É muito irracional isso. Então, o controle de estoque dentro do laboratório é essencial, essencial. A maioria dos produtos químicos, na verdade, os prazos de validade são mais para atender a legislação. A maioria deles não degrada, mas muitos degradam e precisam, então, dessa atenção, tá? Sempre armazenar nas prateleiras inferiores os frascos mais pesados, os líquidos, os produtos corrosivos e os produtos de maior periculosidade, tá? Por uma questão simples, né? Eles estão mais perto do chão, se cair, a chance de não quebrar ou de não esparramar muito é maior, certo? Do que se você guardar numa prateleira elevada. Aliás, as prateleiras nos laboratórios de química, que são para reagentes químicos, não devem ultrapassar ali a altura dos olhos, para que as pessoas possam pegar sem risco, né? Sempre fazer a separação entre líquidos e sólidos no armazenamento também, né? Armazenar os produtos sempre em frascos adequados, rotulados e tampados, de preferência no frasco original. A gente tem que estar sempre nesse controle de estoque, revendo, ver se as etiquetas não estão ficando deterioradas, porque às vezes o que acontece é que muito produto químico vira resíduo porque a etiqueta é corroída ou estraga a etiqueta de alguma forma, e aí ninguém sabe o que é aquele produto e ele vira resíduo, tá? Então, tem que sempre ficar de olho nas etiquetas para que eles não percam as etiquetas. Nunca armazenar em ordem alfabética, nunca. Isso é um erro muito comum, mas muito grotesco. Não se faz isso, tá? A gente armazena primeiramente nas classes de perigo ali, né? A gente faz a separação ali entre oxidantes, inflamáveis, tóxicos, corrosivos. Só que mesmo dentro dessas classes de risco, existem substâncias que não podem ficar juntos. Por exemplo, dentro dos corrosivos, nós temos ácidos e bases, que são incompatíveis e não podem ficar juntos. Então, tem que sempre pensar em toda essa questão aí, né? Os inflamáveis, por exemplo, é mais tranquilo, né? Eles não têm muita interação entre eles. Então, você pode até separar os inflamáveis, aí você verificou que não tem nenhuma incompatibilidade, aí você pode colocar por ordem alfabética, mas só dentro daquela seçãozinha, certo? Tem que respeitar as condições, né, de armazenamentos que são recomendadas pelo fabricante. Isso vem lá junto na ficha de dados de segurança do produto. Eu não vou falar sobre isso com vocês, porque vocês acho que não vão utilizar, mas é uma ficha que o fabricante tem que fornecer e que consta ali tudo que você precisa saber sobre aquele produto, inclusive o que fazer em situações de emergência, como armazenar e tudo mais, tá? O ideal é sempre separar os produtos que não são perigosos dos produtos perigosos, né? Ter armários separados e isolar os produtos que são tóxicos de categoria 1 e 2, porque tudo ali que eu falei, todos esses perigos que eu falei, eles têm categorias, tá? Por exemplo, os tóxicos, eles vão de 1 a 4, sendo 1 mais tóxico, depois o 2, o 3 e o 4, tá? Menos tóxico. E por
que a gente se preocupa tanto com o armazenamento, né? Do armazenamento de produtos e principalmente dos produtos, aquilo que eu estou falando aqui, batendo com vocês, justamente para que aquilo tudo que eu falei lá, para que eles não virem resíduos por falta de cuidado no armazenamento e acabem provocando algum acidente, ou ainda, né, a gente vai pagar para mandar embora um produto que a gente já pagou muito caro. Então é irracional isso, né? Então, a gente precisa pensar muito sobre isso. O grupo C, eu vou só dar a definição, né? Porque são o grupo dos resíduos radioativos, e a gente reza todos os dias para eles não aparecerem aqui na UFSC, porque nós não temos contrato para manejo desses resíduos, tá? Então eu vou dar só a definição e nós não vamos falar muito sobre eles, para não atraí-los. Brincadeira. Mas, então, os resíduos do grupo C são qualquer material que contenha radionucleotídeos em quantidade superior aos níveis de dispensa especificados em normas da CNEN, que é Conselho Nacional de Energia Nuclear, e para os quais a reutilização é imprópria ou imprevista. Tá? Então, rezamos que não tem até hoje, mas rezamos para que continue não tendo aqui na UFSC. O grupo E é aquele que a gente falou antes, que são o grupo dos perfluorocortantes, que eles podem estar contaminados com o grupo com o grupo A, então são perfluorocortantes contaminados com infectantes, ou contaminados com o grupo B, que são os perfluorocortantes contaminados com químicos, e o grupo C, perfluorocortantes contaminados com radioativos, tá? Cada tipo de contaminação vai mostrar para a gente como que a gente deve fazer o manejo dos resíduos perfluorocortantes. Se o perfluorocortante não tiver nenhuma contaminação, né, por exemplo, às vezes você tem na sua casa agulhas, né, até agulha de costura mesmo, né, giletes ou coisas assim, ou vidros quebrados, eles não estão contaminados, então eles são resíduos comum, mas a gente deve pensar muito bem como acondicionar eles para que não cause nenhum risco de ferir, né, os coletores. Temos sempre que pensar, gente, os nossos resíduos, eles não saem da nossa casa ou nos nossos laboratórios e entram no buraco negro, tá? Não. Depois que eles saem da nossa casa ou do nosso laboratório, eles são manipulados por muita gente ainda. E essas pessoas que vão manipular, elas vão estar correndo riscos. E depende de você, depende de como você trabalhou o seu resíduo, como você acondicionou, se você fez tudo certinho, depende de você o bem-estar dessas pessoas, né? Porque se você não fizer um bom gerenciamento, se você, por exemplo, pegar vidros quebrados na sua casa e colocar de qualquer jeito no lixo, vai causar acidentes com os coletores, tá? Então, lembrem sempre que nós somos responsáveis pelos resíduos que nós geramos. E que os resíduos que nós geramos vão passar por muitas mãos ainda até chegar ao seu destino final, à sua disposição final. Então, a gente precisa ter esse cuidado para não colocar ninguém em risco durante esse processo. Tá? Aí, então, lembrando, né, que os acidentes com os produtos químicos perigosos ou com os resíduos químicos perigosos, eles podem acontecer durante todo o ciclo de vida do produto ou do resíduo, tá? Desde a fabricação até a destinação final. Desde a geração do resíduo até a destinação final. Então, por isso, nós temos que saber muito bem sobre o que a gente sobre o produto que a gente vai manipular, ou sobre o resíduo que a gente vai gerar. Temos que ter esse conhecimento para tomar os devidos cuidados para que nem a gente se machuque e nem machuque ninguém que esteja por perto ou que vai entrar em contato com esse resíduo posteriormente.
tá? Por isso, também precisamos ficar atentos, né, a essas siglazinhas aqui que eu trouxe para vocês, que são os EPIs, EPCs e as fichas de dados de segurança, tá? Os EPIs e os EPCs são os equipamentos de proteção individual e os equipamentos de proteção coletivo. São as coisas que a gente usa quando entra para um laboratório de química ou para um laboratório de biologia e para nos proteger, certo? Ou para proteger o ambiente. No caso dos EPCs também podem estar protegendo o ambiente, né? Porque a gente tem, por exemplo, capelas químicas, onde a gente vai manipular coisas voláteis, então a gente vai para a capela para que aquilo não fique dentro do laboratório, né? Mas não basta ter esses equipamentos lá e ter os EPIs disponíveis. A gente tem que saber usar, você tem que saber escolher qual equipamento você vai usar, em qual situação, né? Você tem que saber com que roupa você vai na festa, né, gente? E para você saber com que roupa você vai na festa, você tem que saber para que festa você está indo. Então, para saber para que festa você está indo, você tem que olhar as fichas de dados de segurança dos produtos que você vai usar, que é as nossas FDS aí que eu estou falando. Nas fichas de dados de segurança, traz todas essas informações, tá? Qual EPI você deve usar na manipulação daquele produto, qual EPC você tem que usar, o que você deve fazer em caso de alguma emergência, em caso de algum derramamento, está tudo lá, certo? Mas, lembre-se, são documentos que são fornecidos pelos fabricantes, porque eles são obrigados por lei a fornecer. Tá? Então, eles têm a lei que obriga eles a fazerem essas fichas e as normas que eles têm que seguir para fazer essas fichas. Eles fazem, tá? Mas, na verdade, ninguém fiscaliza para ver se isso está sendo feito corretamente. Eles fazem. Eu já peguei algumas fichas de dados de segurança com falta de informação ou com informação errada, inclusive. Por isso, eu sempre oriento as pessoas a pegar a ficha de dados de segurança e comparar com os bancos de dados na internet. Tem bancos de dados excelentes, eu estou trazendo 3 aqui para vocês, que eu uso muito. O Guesses eu uso todos os dias, tá? Se vocês precisarem, entrem nesses sites e consultem. Aí, quando a gente está pensando aí, então, no gerenciamento de resíduos perigosos, né, vem um monte de perguntas na nossa cabeça. Né? Por quê, como, quando, quem, quanto custa, tudo isso. Aí eu vou tentar responder algumas delas de forma bem breve. Tá? Por exemplo, o que gerenciar todos os resíduos do laboratório e o estoque para que não vire resíduo. Certo? Então, temos que gerenciar todos os resíduos que são gerados no laboratório, inclusive os do grupo D. Tá? Temos que gerenciar tudo. Quando gerenciar? Ontem, hoje, amanhã, sempre. Sempre que tiver resíduos. E sempre tem, né, gente? Nossas atividades humanas, hoje em dia, com o sistema que a gente escolheu viver, ou que o capitalismo nos impõe, estamos sempre gerando resíduos, certo? E quando se trata de resíduos químicos ou resíduos perigosos, eu estou sempre falando em resíduo químico porque é o meu foco, é o que eu sempre trabalhei, mas quando estamos falando em resíduos perigosos, é mais importante ainda a gente ter essa noção de que o gerenciamento ele começa no momento que a gente gera o resíduo. Você gerou hoje, então você tem que gerenciar hoje. Não esperem que ocorra alguma fatalidade, algum acidente, alguma coisa grave no laboratório para depois ir atrás de saber como fazer o gerenciamento correto, tá? Não esperem que algum órgão público venha notificar a UFSC para depois pensar no gerenciamento. Vamos pensar no gerenciamento antes inclusive de gerar esses resíduos. E quem que deve gerenciar? A primeira pessoa que deve gerenciar é o pai da criança, né, gente? Que nem eu falo, resíduo é aquele filho feio, todo sujo, que ninguém quer ser o pai. Mas nós vamos precisar assumir essa paternidade, essa maternidade, tá? Gerou um resíduo, especialmente os resíduos perigosos,
Você é responsável por ele e você tem que gerenciar no momento que gerou, certo? E aí, lembrando, né, que a responsabilidade compartilhada fala que o dano, se houver algum dano, ele vai atingir a todos os envolvidos, direto ou indiretamente. Então, se você fizer um mau gerenciamento dentro do seu laboratório, vai atingir a universidade como um todo, tá? Vamos, então, prestar bastante atenção a respeito disso, certo? Por que gerenciar? Acho que já está claro por que gerenciar, né? A gente não tem mais como não pensar nisso. E aí eu trago aqui 2 vídeos para vocês, se vocês tiverem curiosidade depois, esse de 2021, que fala dos limites da Terra, né? Em 2009, se eu não me engano, os cientistas criaram um sistema de 9 limites que a Terra não pode ultrapassar, porque se ultrapassar pode entrar em colapso, né? O sistema, a Terra como o sistema de vida, nosso sistema de vida pode entrar em colapso. E em 2021 tem esse vídeo aí falando que nós tínhamos passado 4 desses 9 limites. E em setembro de 2025, quando eu pesquisei, nós já tínhamos passado 7. Então, vocês estão vendo que é um curto espaço de tempo, né? O negócio está indo exponencialmente, assim, tá muito rápido, e se a gente não brecar, se a gente não parar, a gente pode chegar naquele ponto de não retorno, e aí a gente está pondo em risco o sistema de vida do nosso planeta. Mas eu também trago para vocês aí razões econômicas para a gente gerenciar, porque, né, vivemos num sistema capitalista e muitas pessoas só entendem quando a gente fala em questões econômicas, né? Temos que gerenciar para evitar essas perdas irracionais de recursos. Quando a gente faz um mau gerenciamento lá no nosso estoque, as coisas viram resíduos e a gente tem que pagar, além de pagar pelo produto, paga pelo resíduo. Ou então, quando a gente não planeja direito a nossa prática, gera muito mais resíduo do que a gente poderia gerar se a gente tivesse feito um bom planejamento, né? Reduzir o custo do gerenciamento ali, se adotarmos algumas práticas antes da geração desse resíduo, né? Evitar multas por destinação inadequada, evitar multas trabalhistas, sociais, patrimoniais por danos ao patrimônio e ao meio ambiente. Isso tudo são razões econômicas pelas quais a gente deve gerenciar os nossos resíduos. E também, né, gente, para que a gente não chegue tão rápido nessa situação aqui, né? Eu gosto dessas charges porque elas são muito ilustrativas, né? Vem ali o moço aqui falando: desculpa ter destruído o nosso planeta e ter colocado a tua espécie em perigo. Aí vem o urso polar falando: bem-vindo ao clube das espécies em ameaça de extinção. Porque é isso que vai acontecer, né? Então, dicas aí de como gerenciar para minimizar um pouco as coisas é o que a gente já vem conversando aqui, né? Sempre, antes de tudo, planejar, pensar e repensar antes de gerar algum resíduo, certo? Pensar se a gente precisa gerar toda aquela quantidade mesmo, se não dá para produzir um resíduo menos perigoso, substituindo produtos muito tóxicos por menos tóxicos, né? Substituindo métodos convencionais por métodos menos perigosos, e por aí vai, né, gente? A gente tem que se basear nas normas, nas leis e também nos nossos conhecimentos científicos para tentar ajudar a não aumentar os nossos problemas, né, e fazer um bom gerenciamento. E como gerenciar? Aqui na UFSC, conhecendo as regras, né, e aplicando os regramentos
que a gestão de resíduos criou e disponibiliza para vocês, tá? Eu vou aqui mostrar rapidinho para vocês o nosso site, porque ele está muito completo, ele é muito bom, tá? No site vocês vão encontrar muitas informações sobre coleta seletiva, sobre rejeito, sobre resíduos volumosos, os resíduos perigosos aqui, lâmpadas, infectantes químicos, informações sobre os PEVs, né, de vidro, de eletrônicos, de bateria, de óleo, e o meu queridinho aqui, que eu gosto muito, porque eu tive a felicidade de ajudar a terminar, né, que é um manual de gerenciamento de resíduos de laboratoriais. Ele está bem completo, está bem interessante. Não fala, vocês podem ver aqui, ele não vai falar somente sobre os perigosos, ele vai trazer várias coisas, ele vai falar um pouquinho sobre EPIs, EPC, sobre as embalagens, aí ele vai falar sobre os perigosos, né, os infectantes e os químicos, também vai falar sobre as documentações que a gente prepara, que é toda essa parte de gestão aqui, para quem tiver curiosidade, vai falar sobre a logística reversa, vai falar sobre resíduos convencionais. Então, é um manual que está bem interessante, está bem completo. Eu espero que vocês entrem lá, que conheçam o site e que conheçam o manual, porque tem muita informação interessante e importante, tá? Continuando aqui com a propaganda, né, da CGA, porque vai fazer 3 anos que eu estou trabalhando aqui, eu sou fã da CGA, eu acho que é um setor onde tem pessoas muito responsáveis e muito dedicadas, que se preocupam muito com o que estão fazendo, e isso faz toda a diferença, né? Então, nós ali na gestão de resíduos perigosos, a gente atende mais de 250 laboratórios e a gente faz coleta mensalmente nos laboratórios que fazem o pedido, né? Então, os laboratórios que geram resíduos químicos, eles podem pedir mensalmente a coleta para a gente. Não precisa, é óbvio que a gente não vai passar nos 250, porque eu acho que já é até mais do que 250, todos os meses batendo e perguntando se tem resíduo ou não, até porque não é assim que funciona, a gente tem que preparar a coleta, preparar a documentação, preparar um monte de coisas antes, então é feito solicitações antes, e através dessas solicitações é que a gente faz todo o preparo da documentação para poder ir até os laboratórios fazer a coleta desses resíduos, e aí a gente acompanha para fazer a fiscalização tanto do gerenciamento que os geradores fizeram dentro do laboratório, tanto quanto da empresa que vai fazer a coleta para ver se está tudo direitinho, se os coletores estão usando os EPIs, se o caminhão está bem identificado, se eles estão fazendo o manejo correto, né, para evitar, né, minimizar as possibilidades de acidentes e que a gente possa ser responsabilizado aí por alguma coisa. Já nos infectantes, a gente tem vários pontos de coleta de infectantes pela UFSC. Tem pontos que são feitas, inclusive, até três coletas semanais de infectantes. Por exemplo, ali na clínica da odontologia, é feita 3 vezes por semana. Tá? Em pontos que são gerados menos resíduos infectantes, então eu passo menos vezes, mas 1 vez por semana com certeza em todos os pontos. Além disso, a gente realiza com frequência cursos, né, de gerenciamento de resíduos perigosos e também tem algumas aulas disponibilizadas lá no canal da UFSC Sustentável. E a última pergunta que a gente vai responder é essa do quanto custa o gerenciamento. Né? Aí eu falo, depende, porque essa é uma equação de inúmeras variáveis, essas variáveis elas estão interligadas, a gente tem que se equilibrar entre as coisas para tentar minimizar, né, os gastos, mas também não pode negligenciar, né? Então é uma equação que a gente tem que ficar ali se equilibrando entre as coisas, mas depende muito de
pelo ângulo que você olha. Se você olhar pelo ângulo ambiental, de saúde pública, o gerenciamento de resíduos perigosos não custa muito, né? Porque se não fizéssemos, ia ser muito mais problemático e muito mais com custos, inclusive, que não são mensuráveis financeiramente, né? Mas para vocês terem uma ideia do quanto custa, financeiramente falando, tem aqui os links de onde eu tirei esses dados. Lá no nosso site tem os dados, acho que desde 2014, se eu não me engano, se vocês quiserem olhar, tá? Esses são os dados do ano passado. Então, de resíduos infectantes, nós retiramos cerca de 13 toneladas e meia, um custo de quase 17 mil reais. E de químicos, nós retiramos cerca de 17 toneladas e meia, a um custo de 53.500, por aí, um pouco mais. Esses custos podem parecer pequenos financeiramente, e são, porque nossos contratos estão bem defasados. O preço de mercado já é outro. O nosso contrato está vencendo agora e vai ser renovado, e certamente esse número vai saltar, tá? Eu garanto para vocês, porque lá na UFSCar, onde eu trabalho, é muito menor, né? Nós geramos menos resíduos e gastamos muito mais. Então, o contrato aqui, ele teve, na hora da licitação, pelo que me contaram, ele teve um problema ali, um jogo de forças, e que fez esses custos caírem bastante, porque a empresa não queria perder o contrato, né, com a UFSC, e por isso reduziu bastante o custo. Mas a probabilidade é que na próxima licitação esses custos vão se tornar os custos reais, né? E que são bem maiores do que esses que vocês estão vendo. E como que a gente pode contribuir, então, para gerar menos impacto, né, tanto financeiro quanto ambiental? Sempre pensar em microexperimentos, né, visando sempre a destinação ambientalmente adequada dos nossos resíduos, seja ele qual for, tá, mesmo os do grupo D, sempre pensando em recuperação, em reutilização. Reciclagem, para perigosos, a gente não usa muito esse termo, porque não tem muito como reciclar, mas a gente pode tratar ou reutilizar, né? Reaproveitar alguma coisa, por exemplo, se você está fazendo um experimento que você está visando sintetizar uma molécula, mas aí, na sua reação, você vai acabar com 2 produtos finais, aí você vai separar o produto que você quer do outro, e em vez de pegar esse outro e simplesmente descartar, você vai tentar ver se aquele outro produto gerado ali na sua reação não serve para você, para outra coisa, ou para outros laboratórios, ou para outras pessoas, em vez de simplesmente destinar como resíduo. Então tem um monte de coisas aí que a gente tem que pensar quando a gente está fazendo esse gerenciamento de resíduos, né? E nunca, em hipótese alguma, jogar resíduos perigosos na pia, tá? Quando eu fiz a graduação, lá no milênio passado, né, no século passado, em 1900 e alguma coisa, o tratamento que a gente dava para os resíduos era o que a gente chamava de PA, né? Pia abaixo. Tudo a gente jogava na pia. E aquilo me incomodava muitíssimo, porque eu achava que aquilo não estava certo, que não podia ser daquela forma. Mas se eles falavam para a gente que era pouca quantidade, frente ao que uma indústria produzia, e que aquilo não ia ter impacto ambiental nenhum, e não sei o que e tal. Com o passar dos anos, eles foram vendo que aquilo não é assim, e que sim, a gente precisa fazer o tratamento adequado desses resíduos, não pode serem lançados na pia, e aí estamos com outra realidade, felizmente, né? Agora nos preocupando mais com isso. E o que na gestão, né? O que na gestão a gente pode fazer, então, para melhorar esse impacto? Elaborar bons contratos, né? Como foi feito, como esse contrato que a gente tem hoje foi um bom contrato,
e foi tão bem feito que a empresa queria e que o custo caiu muito. Então, essa elaboração do contrato para a licitação, isso tem que ser muito bem feito, muito bem pensado, muito bem amarrado, porque a gente também vai precisar que as empresas sejam idôneas, as empresas que vençam a licitação sejam empresas idôneas, que vão realmente fazer o que é para ser feito, né, da forma que é para ser feita. Por isso a gente também tem que fiscalizar, tem que verificar certinho toda a documentação das empresas, tem que se preocupar com os custos das embalagens, isso tem que estar ali naquele contrato. A gente não pode usar qualquer tipo de embalagem para resíduo perigoso, a gente precisa sim daquele tipo, de um tipo específico, mas também muitas vezes dá para reaproveitar embalagens de produtos químicos que foram comprados, por exemplo. Às vezes os laboratórios compram solventes, por exemplo, em bombonas, e aquela bombona daquele solvente pode ser reutilizado para armazenar resíduo também. Então a gente tem que pensar nessas coisas, tem que conscientizar, né, os atores. Eu acho que a principal função, né, da gestão aqui é a conscientização dos atores, de todos os atores, dos técnicos, dos alunos, dos professores, né, como isso que eu falei, reutilizar embalagens que sejam viáveis, pensar como fazer, sempre visando o menor custo, né, e a melhor forma de destinação ambientalmente correta. E aí eu não falei, né, do grupo D, de propósito, porque vocês viram bastante sobre isso com as minhas colegas, mas eu queria falar só sobre um resíduo desse grupo, especialmente, para mostrar umas coisinhas aqui para vocês. Então, eu trouxe essa chargezinha aqui, né, da tartaruga falando ali pro peixinho, né, confundir plástico com comida. Aí o peixinho falou, é culpa dos humanos que confundem mares, rios com lixeiras, tá? Então, eu quero falar com vocês sobre os plásticos, tá? Então, os resíduos do grupo D são os resíduos comuns, aqueles que estão definidos como equiparados aos domiciliares, né, os que não têm risco biológico, químico ou radioativo, tá? À saúde. Mas, será que não tem nenhum risco mesmo, né? Então, a gente precisa se preocupar com eles, por quê? Só para os bichinhos não morrerem, né, quando confundem com comida e comem o plástico? Ou para que não fique tudo tão feio, né, cheio de sujeira, assim? Não, para salvar o planeta, é uma coisa mais altruísta, assim, né, que todo mundo acha que os ambientalistas são muito altruístas. E não é bem por aí, né, gente? Eu, por exemplo, quero salvar o planeta porque é o único que tem cerveja. Estou brincando para dar uma descontraída, mas a gente precisa entender que esses resíduos, eles não são tão inofensivos para os seres humanos. Por quê? Não sei se vocês sabem, eu acho que já foi comentado nesse curso, mas nós temos 5 ilhas de plástico nos oceanos, tá? Elas se formam aqui nos vórtices de corrente, então nós temos 5 ilhas de plástico, tá? Eu acho que do Pacífico é a maior, que já tem um ecossistema próprio ali, tudo. Eu vi um filme, e aqui eu coloquei alguns links para vocês, fica parecendo uma sopa de plástico, um negócio assim, bem ruim de ver, inclusive, sabe? Então, quando a gente vê que o mar está com esse nível de plástico, né, claro, os animais estão sendo afetados, mas a gente come eles, né? A gente come os peixes, por exemplo, e aí comemos plástico, né? Essa moça aqui, ela e mais uma colega dela são cientistas e youtubers, e os vídeos dela são sempre baseados em artigos científicos, eu gosto muito. Então, nesse aí, ela fala que a gente come, em média, aí, um cartão de crédito por semana de plástico, tá? Aí você fala, mas eu não como peixe, Paula. Tá, tudo bem, eu não como esse tanto aí não, que eu não como peixe. Mas sinto te informar
que o artigo que elas pegaram é esse, né? E nesse artigo ele vem contando para a gente que, na verdade, os plásticos eles já estão onipresentes em todos os alimentos e bebidas e em todo o corpo humano, e que já tem evidências emergentes de efeitos negativos, tá? Então o plástico ele pode não ser tão inofensivo como a gente sempre imaginou que era, tá? Eu outro dia fiquei pensando, né, como seria um dia sem plástico hoje em dia, né? E cheguei à conclusão de que no mundo que a gente criou, a gente não consegue viver sem plástico. Então, os plásticos são importantes, mas a gente precisa repensar o nosso uso. Simples assim, a gente vai precisar repensar porque não é mais possível, né? E por que eles se tornaram, por que os plásticos se tornaram onipresentes aí em tudo que a gente vê hoje em dia, né? Em toda a comida, toda a bebida, todo o solo? Porque a gente ainda não aprendeu a lidar com os nossos resíduos, gente, né? Esse dado é de 2022, mas acho que ainda hoje continua cerca de 40% ainda dos nossos resíduos sendo levados para lixões a céu aberto, sem nenhum tipo de cuidado, tá? Isso já era para ter sido, até 2024 era para não existir mais, mas aí já prorrogaram porque viram que não conseguiram. Então ainda existem muitos, tem mais aqui um documentário, se vocês quiserem ver sobre esses lixões a céu aberto, tá? E o que acontece muito é que eles pegam fogo, além de contaminar o lençol freático, que eles não têm nenhum preparo, então as coisas vão contaminando o solo, e se tiver água embaixo, os lençóis freáticos também são contaminados, e o ar é contaminado porque eles pegam fogo, porque eles produzem ali gases inflamáveis e vira mexe, eles entram em combustão espontânea, né? E vai tudo para o ar. Então, tem lixão aí há mais de 20 anos queimando e continuamos aí assistindo isso e nada fazendo, né? Convido vocês, então, para um momento aí de reflexão sobre a nossa responsabilidade sobre isso, né? Esses dois documentários aqui, revolucionários, são bem interessantes. Aqui é uma reportagem sobre rochas de plástico, né? A natureza tentando se adaptar a esse descaso que a gente tem com os nossos resíduos. E esse aqui que mais me impactou, porque eu sou química e ele trata de todos os tipos de resíduo, mas ele vai mostrar aqui muito sobre os incineradores químicos e o problema dos incineradores químicos. E isso me chocou bastante, porque a gente pensa que incinerar lixo é uma coisa boa, né? Não é. Provavelmente a gente só está transferindo o problema de um estado físico para o outro, né? E quando se trata de resíduo perigoso, é ainda pior, tá? Então, se vocês tiverem interesse de ver esses documentários, porque aí vocês vão entender que quando a gente fala sobre resíduos perigosos, o buraco é mais embaixo, né? E aí, quais são as consequências, então, desse mau gerenciamento dos resíduos perigosos, tá? São inúmeras. Elas são ambientais, porque tem diversos impactos aí na natureza, e isso são exemplos milhares, né? Impactos na saúde pública, tá? Doenças e até morte. Impactos sociais, na imagem institucional, por exemplo, se acontecer alguma coisa aqui com os resíduos aqui da UFSC, estamos numa ilha, né? Se a gente chegar a atingir alguma das reservas aqui da UFSC, imagina como fica a imagem da UFSC, que é uma universidade que deveria estar dando exemplo para a sociedade de como agir, né? É muito grave. Além disso, a gente vai passar pelas implicações legais e econômicas, né? Porque vamos ter
penalidades, vão ter gasto com multas, entre outras coisas. E esses acidentes, eles podem acontecer por diversos motivos, tá? Eu coloquei alguns aqui e eu vou trazer alguns casos para representar, tá? Principalmente essa coisa da negligência ao risco, desconhecimento ao risco, a manipulação e armazenamento inadequado, né? Ganância é uma coisa que traz muito acidente relacionado a resíduos produtos e resíduos perigosos. Desconhecimento ou descaso, para mim, isso aqui muita gente faz isso por desconhecimento, tá? Mas muita gente faz por descaso mesmo. Sabe que não se deve misturar, né, resíduos perigosos com resíduos não perigosos, mas mistura. Porque acha que não vai dar nada, sabe aquela coisa? Não vai dar nada. Mas aí eu vou trazer aqui para vocês, para ilustrar, a diferença entre um aterro classe 1, que é onde a gente manda os nossos resíduos perigosos, e o aterro classe 2, que é o aterro sanitário, onde vai os resíduos comuns, tá? No aterro classe 2, o solo tem uma camada de impermeabilização e depois eles começam a compactar o lixo ali, e aí eles fazem sistemas para drenar o gás, para drenar o chorume, a água da chuva e tal, e é isso, tá? Já no aterro classe 2, nós temos pelo menos 8 camadas de proteção do solo, tá? E um preparo em tudo que vai ser colocado lá. Então, é muito mais complexo, tá? Para manter esses produtos que são considerados perigosos, para manter eles de uma forma que eles não vão atingir nem o solo, nem o lençol freático, nem emitir gases, nem nada disso, nem nada que possa ser perigoso, tá? Então, também tem a coleta de chorume aqui nos perigosos, a coleta de gases, tudo igual ao primeiro, só que ele tem 8 camadas de impermeabilização do solo, tá? Aqui eu trouxe uma foto só para vocês conhecerem. Esse é o aterro classe 1, lá de Blumenau, certo? Aqui são os tanques para tratamento de chorume, aqui são as camadas que eu falei para vocês. Aqui é onde fica disposto os resíduos os perigosos, porque na verdade ele é um aterro. Essa parte aqui é classe 2, tá? E essa parte aqui é classe 1. Então, tem diferença na construção e tudo. Aí depois tem os incineradores também, tem tratamento de chorume aqui embaixo também, porque esse é do aterro, dessa parte dos não perigosos, tá? Aqui é onde eles fazem todo o preparo do resíduo perigoso para vir para o aterro. Então, é uma estrutura bem grande. Sim, fica no meio de uma floresta e eu acho isso uma coisa bem complicada, mas também aonde que vai ser colocado, né? Se colocar dentro da cidade também é complicado. Então, e aí exemplos, né, daquilo que eu falei de negligência e ganância, que é o caso conhecido como o caso de Minamata, no Japão. Eu trouxe aqui, indico para vocês esse filme, O Fotógrafo de Minamata, que é a história do fotógrafo que fez essas fotos. Ele foi premiado na época, e aí conta um pouco do que aconteceu lá, tá? Aqui também tem um documentário, se vocês quiserem saber mais. Foi uma intoxicação por mercúrio. A empresa sabia que estava acontecendo, mas continuou lançando mercúrio por muito tempo ainda nas águas. Outros casos de negligência e ganância, né? O vazamento de dioxina na Itália e o vazamento de isocianato no Bhopal, na Índia. Esse aqui foi terrível, morreu milhares de pessoas, porque esse gás é muito tóxico. E tudo porque as empresas queriam cortar custos, não treinaram
devidamente as pessoas, não deram as manutenções que deveriam. Então tem aqui os 2 documentários, se vocês quiserem ver com mais calma o que aconteceu nesses 2 eventos. E para que vocês tenham exemplos aí de armazenamentos inadequados ou depósitos irregulares, eu trouxe o vídeo do Átila Iamarino, que ele fala sobre alguns acidentes que tiveram ao longo da história com o nitrato de amônio, que é uma substância oxidante, aquela que a gente falou, né, que ela não é inflamável, mas ela intensifica o fogo. E foi isso que aconteceu nesses lugares. O mais recente foi no Líbano, em Beirute, em 2020, quando um depósito de produtos explosivos entrou em combustão, né, queimou, e o fogo atingiu o depósito que é ao lado, que era um depósito, até onde eu sei, irregular, que estava com mais de quase 2.500 quilos de nitrato de amônio, e aí fez aquele estrago enorme. Tem vários vídeos na internet, se vocês quiserem saber mais a respeito. E para não falar que só acontece lá fora, né, eu trouxe casos aqui do Brasil também, como a tragédia do Césio 137 em Goiânia, que foi negligência e desconhecimento do risco, né? Porque negligência por parte das pessoas que deixaram o equipamento radiológico abandonado no lugar de fácil acesso, onde uma pessoa que desconhecia totalmente o que era aquilo, pegou aquele equipamento, abriu, achou o pozinho brilhante lá dentro, se encantou com aquele pozinho e saiu mostrando para todo mundo, para a família, para os vizinhos, e foi uma tragédia que, se vocês quiserem saber mais, tem esse documentário. E recentemente, em Sertãozinho, interior de São Paulo, também houve uma explosão com uma fábrica de produtos químicos, também por negligência da empresa que não treinou adequadamente os funcionários. E para não falar também que isso só acontece em empresas, não, acontece também dentro de universidades, dentro de laboratórios nas universidades. O caso mais recente aí que eu estou deixando, inclusive, é em São Carlos. Eu não estava lá no momento desse acidente, mas feriu gravemente 4 pessoas. E aí eu considero desconsiderar os riscos, negligenciar os riscos, porque as pessoas sabem. Quando elas estão numa universidade, estão dentro de um laboratório de química, elas sabem que existe risco, mas é aquela coisa de comigo nunca vai acontecer, né? Nunca aconteceu antes, ou sei lá o quê, ou mesmo a gente que está dentro do laboratório de química há muitos anos, como eu, que já faz 20 anos ou mais que eu estou dentro de laboratório químico, a gente acaba acostumando com aquilo, né? E se expondo mais ao risco. E aí os acidentes acontecem. Aqui são uns exemplos, mas acontece com muita frequência, muito mais do que vocês imaginam. Só que não é muito divulgado, né? E é isso. E é isso, gente. Então, todos nós somos responsáveis, precisamos fazer a nossa parte. Convido vocês a pensar a respeito do que foi falado no curso, a tomar para vocês essa responsabilidade sobre os resíduos que vocês geram, né? Assumir aí a paternidade, a maternidade dos resíduos que vocês geram, pensar que eles precisam, primeiramente, do seu cuidado. Você tem que gerenciar direito. Se você não fizer direito, todo o resto da cadeia está comprometido. Tá? Isso eu estou falando dos resíduos perigosos, mas dos resíduos comuns também. Se você não fizer adequadamente a segregação, o restante não funciona, né? Não tem como funcionar. Então, agradeço muito aí a vocês, a atenção, e me coloco à disposição. A gente está... Eu acho que toda a equipe da UFSC, toda a equipe da gestão de resíduos e da CGA está à disposição para tirar dúvida, para ajudar no que vocês precisarem. Entrem em contato, mandem e-mail, no chat a gente responde.
no telefone, mas não fique com dúvidas, não façam nada sem ter certeza do que vocês estão fazendo, porque se você errar, não tem muito como voltar atrás, né? E se você errar no seu gerenciamento, lembre, toda a cadeia vai dar errado, todo o resto dá errado. Tem que começar por você, você é o principal ator, tá? Você gerou o seu resíduo e você é o principal ator. Você é o pai e a mãe da criança. Então, você tem que ter cuidado com ele antes de mandar ele para o mundo. É isso, muito obrigada, espero que tenha sido útil e estamos sempre à disposição.